Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rodas na área. Hoje resolveremos uma questão do concurso da PRF de 2019 de lançamento horizontal. Beleza? Então deixa aqui o teu joinha, se inscreve e vamos embora resolver? Bom, minha gente, o texto coloca o seguinte: a figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de diâmetro 20 centímetros e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão a 1,5 metros do solo e me dá a figura tudo no sistema internacional. Aí ele diz o seguinte: nessa situação, um projétil de massa 15 gramas, então a gente já para logo aqui, ó, 15 gramas. Vou passar para quilos, não pode ser em gramas, tá? E aí, para passar de grama para quilos, ou multiplica por 10 elevado a menos 3, que é o jeito que eu vou colocar, ou divide por 1000, e aí vai ter o número decimal, tá certo? E aí, esse projétil sai paralelamente ao solo, ou seja, ele vem assim, ó, para frente, com a velocidade que eu vou chamar de VO. O texto dá como 720 km por hora. A gente passa para metros por segundo, que aí vai dar 200 metros por segundo, tá certo? Essa é a velocidade horizontal de lançamento. Veja bem, na questão é pedido que a gente considere a gravidade como 9,8. Então, cuidado para não usar o 10, que de maneira geral a gente muitas vezes usa a gravidade como 10, mas o valor fornecido pela questão foi 9,8. Então vamos analisar três itens, o 35, o 36 e o 37, que se remetem a essa questão. Então vamos começar aqui com o item 35. No item 35 ele diz o seguinte: o deslocamento do projétil, deslocamento na direção horizontal ocorre de acordo com a função quadrática com o tempo. Minha gente, aqui é um lançamento horizontal. Inicialmente o camarada tem velocidade para a direita. Não sobe nem desce. Não tem velocidade na diagonal nem vertical aqui. É só horizontal. Só que depois que o projétil sai da arma, ele vai descrever uma parábolazinha, tá? Eu vou colocar ele batendo aqui no chão, mas não quer dizer que ele necessariamente tenha que bater no chão, tá certo? Então, ele pode bater no alvo, por exemplo, que a gente vai determinar isso. Essa distância no item 35 horizontal, a gente chama de alcance, que é o nosso X. O lançamento horizontal ele pode ser dividido em dois, eixo X e eixo Y. No eixo X, olha só, no eixo X, que é o eixo horizontal, que é o que é falado no item, eu tenho movimento retilíneo uniforme, certo? E o movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniforme, a equação, a única que existe é a equação da velocidade média, que se você fizer meios pelos extremos, o ΔS a gente chama de alcance, que é o deslocamento horizontal, vai ficar Vx vezes o tempo, onde esse Vx é justamente esse VO aqui, de 200 metros por segundo, que é a velocidade horizontal. Então, o deslocamento depende do tempo numa função quadrática. Não, meu amigo, não, minha amiga. Aqui, ó, no expoente do tempo, como não tem nada, o expoente é 1, ou seja, o item está errado. Qual é a pegadinha do item? Se você olhar, por exemplo, para o eixo vertical, tá certo? Para o eixo vertical, que é regido pela ação da gravidade, que, como eu falei, depois que o projétil sai do cano da arma, ele vai descrever uma meia parábola. Essa velocidade vertical vai aumentando por conta da gravidade. E aí passa a ser no eixo Y, o eixo vertical, movimento retilíneo uniformemente variado. E aí no movimento retilíneo uniformemente variado, como inicialmente o projeto tem movimento horizontal, a velocidade inicial vertical é 0. Aí aquela equação horária da posição, a gente pode escrever como H igual a GT ao quadrado sobre 2. Aqui sim,
a dependência é com o quadrado. Se falasse no item, o deslocamento vertical estaria correto. Deslocamento horizontal, não. Beleza? Vamos para o item 36. No item 36, ele diz assim: na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Lembrando, o alvo circular tem um diâmetro de 20 centímetros, ou seja, o raio, aqui ó, o raio, tem 10 centímetros ou 0,1 metros. O que a gente vai fazer aqui para descobrir se ele vai atingir ou não? Veja, o projétil vai percorrer 50 metros na horizontal. Eu já sei que a velocidade horizontal dele é 200 metros por segundo. Então, pela equação do item anterior do 35, x igual a vx vezes t, eu consigo calcular qual é o tempo que o projétil gasta para chegar aos 50 metros de distância, para chegar ao alvo, se é que ele vai bater nele. Mas naquela distância de 50 metros eu consigo achar o tempo. Então é isso que a gente vai fazer. Então, ó, o alcance aqui vai ser 50 metros, certo? O Vx, que é a velocidade de lançamento, vai ser 200 metros por segundo. E aí eu vou achar quanto tempo. Por que, Rodas, eu vou achar quanto tempo? Porque com o tempo a gente vai jogar na segunda equação do item anterior, hgt ao quadrado sobre 2, e acharemos qual foi a altura que o camarada vai descer, e aí a gente chega à conclusão se ele vai bater ou não no alvo. Então, ó, x é Vx vezes o tempo. Portanto, o nosso tempo vai ser 50, que é a distância, dividido por 200. O nosso tempo vai ser 0,25 segundos. Né? Você corta aqui, ó, e aí vai fazer a divisão de 5 por 20. Esse tempo é o tempo que o projétil gasta para chegar lá nos 50 metros para atingir esse alvo, esse suposto alvo. O que a gente vai fazer agora, como eu falei, é calcular qual foi a altura que o camarada desceu nesse 0,25 metros. Então, o que eu vou fazer? Usar a equação gt ao quadrado sobre 2. G, o texto fala para considerarmos como 9,8 vezes o tempo de queda, que é 0,25, isso ao quadrado, dividido por 2. Aí, a nossa altura vai dar aproximadamente 0,3 metros, tá certo? 0,3 metros. O que isso quer dizer, Rodas? Isso quer dizer que esse camarada vai descer 0,3 metros. Ora, ele está em que altura? Ele está a 1,5. O alvo está, o centro do alvo está também à mesma altura. Ou seja, ele não vai atingir o alvo. Por que não vai atingir o alvo? Porque o raio do alvo é 0,1. Ou seja, essa altura daqui, tá certo? Vai ser de 1,4. Como o camarada está no 1,5 e desce 0,3, quer dizer que a altura que ele vai chegar aqui, o projétil vai chegar aqui, vai ser numa altura de 1,2 metros. Ele não vai atingir o alvo, beleza? Ou seja, o item está errado, tá certo? Vamos para o 37. Bom, galera, o item 37 diz: se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,1 joule. Olha só, o trabalho da força gravitacional é o trabalho da força peso, tá certo? Então a questão que é quanto é o trabalho da força peso, para a gente dizer se é certo ou errado. Então o trabalho da força peso, minha gente, não depende da trajetória. O trabalho da força peso vai ser mais ou menos mgh, onde h é a altura, o desnível, tá certo? Entre começo e final do movimento. No caso aqui, a gente não vai considerar trabalho negativo, o trabalho será positivo.
Por que o trabalho vai ser positivo? Porque o peso é para baixo e o deslocamento também é para baixo. O camarada está descendo. Então, o trabalho da força peso vai ser a massa do camarada, que é 15 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é a altura para o chão, já que ele vai fechar o movimento no chão, segundo o item. E aí esse trabalho, se eu multiplicar 15 vezes 1,5 vezes 9,8, isso dá 220,5 vezes 10 a menos 3 joules, porque usamos tudo no sistema internacional. Como no item é pedido o valor sem potência, aí eu venho para a esquerda, 1, 2, 3 casas, venho para cá. E aí, lembra de um esqueminha, ó. Se eu andar para a direita, andei para a direita, diminui o expoente. Andei para a esquerda, aumenta o expoente. Como eu andei para a esquerda 3 casas, eu vou aumentar 3 no expoente. Então vai ficar 0,2205 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Então vai ficar 0,225, que a gente sabe que isso é maior que 0,1 joule. Ou seja, o item está correto, beleza? Espero que tenham gostado. Divulga pra galera. Até a próxima. Um abraço.